Os recursos adicionais oferecem mais dinâmica à apresentação, eliminando a monotonia. E o palestrante pode interagir com a apresentação, destacando informações importantes. Estudaremos agora como usar um marcador de texto, uma caneta e uma borracha durante a apresentação, como cronometrar o tempo da apresentação e como gravar a narração. Qual é a condição para usarmos a caneta, o marcador de texto e a borracha na minha apresentação? Então perceba o seguinte, apresentando agora, eu estou apresentando na janela do PowerPoint. Então o tamanho visual é em janela. Quando eu dou um botão direito, eu tenho algumas opções aqui, e principalmente opções de navegação, próximo, anterior e ir para. Então eu posso escolher um determinado slide e ir para aquele slide. Então, eu tenho ainda também a opção aqui de finalizar a apresentação, mas não tenho as opções para caneta, marcador de texto e borracha. Eu vou ter essas opções quando eu estiver apresentando em tela inteira, e eu modifico isto aqui, em apresentação de slides, no configurar a apresentação. No configurar a apresentação, aqui no tipo de apresentação, perceba que eu estou apresentada por uma pessoa em janela, e eu vou mudar aqui por um orador em tela inteira. Dou um OK e apresento. Vou colocar diretamente no segundo slide e apresentar do slide atual. Ok. Então, deixa eu entrar o meu texto. Perfeito. Agora, dando o botão direito, eu tenho opções de ponteiro, que é visível somente em tela inteira. Então, essa situação é a apresentação real, um data show projetando na sua tela de projeção. Então, aqui em caneta, eu posso utilizar esse recurso para fazer uma marcação desta forma. Por exemplo, aqui destacar 13 caravelas. Dando o botão direito, eu tenho a opção de marcador de texto para destacar aqui, por exemplo, o nome do personagem, desta forma. Com o botão direito, eu tenho a opção de borracha. Vejam que as marcações são irregulares porque é durante a apresentação e o palestrante está falando. A borracha, basta dar um clique numa marcação, você consegue retirar. Dando o ESC para finalizar a apresentação, deixa eu dar um ESC aqui, ele pergunta se deseja manter as anotações naquele slide. Então, no meu caso, eu vou descartar e ele abandona a apresentação. Agora, então, nós vamos cronometrar toda a nossa apresentação para termos ideia de quanto tempo nós vamos levar para a palestra em geral. Então, vindo aqui em apresentação de slides, no configurar, eu tenho este botão aqui, ó, testar intervalos. Clicando, ele vai executar em tela inteira e vai aqui cronometrar o tempo de cada slide. Eu vou clicar aqui para apressar. Então, eu estou apressando todos os slides. Isso é importante, porque você pode dar o tempo de explicação do conteúdo. Ele vai cronometrar o quanto você, como orador, vai levar para apresentar esse conteúdo para o público. No final, ele mostra aqui, ó, o tempo total da apresentação de slide foi tanto e deseja manter os novos tempos? Sim, eu vou deixar. Ele mostra no modo de exibição classificação de slides e abaixo aqui tendo a transição ele mostra o tempo de cada slide, considerando o tempo que você permaneceu no slide para explicar o conteúdo. Então agora eu vou executar um exemplo aqui de como gravar a narração do meu slide, tá ok? Que é mais um apoio para o palestrante. Ele não precisa ficar lendo o conteúdo, ele pode ter uma pessoa que leia. Perfeito. Então eu vou selecionar aqui esse slide 5, que é um slide pequeno, e vou executar a gravação. Perfeito. Então eu venho, seleciono e venho aqui no apresentação de slides, no configurar slide aqui, gravar a apresentação de slides. Eu clico e vou colocar para iniciar a gravação pelo slide atual. Aqui eu tenho algumas opções. Então, os tempos de slide e animação. Então, eu vou substituir os tempos anteriores que eu havia cronometrado. Vou gravar a narração e vou gravar os apontadores, o apontador a laser, que é quando o palestrante tem a projeção numa tela de projeção e ele fica indicando os conteúdos com lasers na tela. Perfeito. Então, eu vou iniciar a gravação. Observe.
O pau-brasil. O corte do pau-brasil foi a primeira atividade econômica dos colonos portugueses na recém-descoberta terra de Santa Cruz, no século XVI. Perfeito. Então, executei a gravação e agora eu vou executar para ver como saiu. Eu clico e o slide atual aqui. Ó. O pau-brasil. O corte do pau-brasil foi a primeira atividade econômica dos colonos portugueses na recém-descoberta terra de Santa Cruz, no século XVI. Perfeito. Então funcionou corretamente. Eu tenho o tempo e a narração. Então esses são alguns recursos de apoio ao orador, canetas, marcador de texto, borracha, e o cronômetro com a narração, eles devem estar associados, esses tempos todos aí, com quando você faz o planejamento de transição e animação dos objetos nos slides. Então programe bem para você ter uma boa apresentação.